Eu vou te contar uma coisa que eu fiz durante quase 2 anos da minha vida. Todo mês, quando o extrato chegava, eu olhava para a tela por uns 30 segundos, abria o arquivo, via o total de saídas e fechava, sem ler, sem detalhar. Fechava e ia fazer outra coisa. Não era preguiça, era uma escolha inconsciente de não saber, porque eu tinha medo do que os números iam me dizer sobre mim. Trabalhava no banco na época. Renda estável, conta no azul, aparência de vida organizada. Por fora, tudo certo. Por dentro, eu não sabia dizer para onde ia um real sequer do que eu ganhava. Tentei planilha uma vez, durou 11 dias. E a conclusão que eu tirei foi a mais errada possível. O orçamento não é para mim. Demorei tempo demais para entender que o problema não era a planilha. Era que eu nunca tinha me perguntado a coisa certa antes de tentar controlá-la. E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje, porque a maioria das pessoas monta o orçamento do jeito errado, e qual é o passo que vem antes de qualquer planilha, aplicativo ou método. Eu lembro de uma época em que eu chegava no fim do mês sem coragem de abrir o extrato. Aprendi a mudar isso depois de perder meu emprego aos 32, e criei esse canal para que você tenha um caminho mais curto que o meu. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui. Se faz sentido para você, se inscreve, vamos nessa juntos. Isso aconteceu em 2013. Eu tinha uns 9 anos de banco, ganhava bem e por fora a vida parecia organizada. Carro próprio, apartamento alugado num bairro bom, saía para jantar com a minha mulher toda sexta. Se você me visse na rua, você ia achar que eu sabia exatamente o que estava fazendo com o meu dinheiro. Não sabia. Todo mês era a mesma coisa. O salário entrava numa quinta-feira. Na segunda semana eu já sentia aquela pressão no peito. Aquela sensação de que o dinheiro estava acabando mais rápido do que deveria. E no fim do mês, quando eu abria o extrato, eu ficava olhando para a tela tentando entender onde tudo tinha ido parar. Não conseguia responder. Não era porque eu gastava demais em coisas grandes. Não tinha viagem cara. Não tinha compra absurda. Era uma série de coisas pequenas que eu nunca somei. Um almoço aqui. Uma assinatura ali. Uma compra por impulso numa quarta-feira que eu nem lembrava mais no domingo. Eu tentei resolver isso uma vez. Comprei um caderno daqueles pautados, capa preta, e decidi anotar tudo o que eu gastava. Durou 3 dias. No quarto dia eu esqueci de anotar um café. No quinto, um almoço. E aí eu olhei para o caderno quase vazio e pensei, não adianta, eu não tenho disciplina para isso. Guardei o caderno. Nunca mais abri. E fui vivendo assim, com a sensação constante de que o dinheiro escorregava pelos dedos, sem eu conseguir segurar. Ganhava bem. Não devia nada, mas também não acumulava nada. Fim do mês chegava, zerava, e o ciclo recomeçava. Eu não entendia o que estava errado. E o que é pior, eu nem estava procurando entender de verdade. Aí chegou um momento em que eu decidi que ia mudar. Sabe aquele pique do começo do ano, ou depois de um susto financeiro? Eu tive um desses. Abri o extrato num domingo à tarde, forcei a minha mente a somar tudo, e o número que apareceu me deixou travado na cadeira por uns 2 minutos. Então eu fiz o que qualquer pessoa determinada faria. Fui no Google, pesquisei como montar um orçamento pessoal, baixei uma planilha linda, com abas coloridas, categorias separadas, fórmulas automáticas. Passei uma tarde inteira preenchendo. Coloquei tudo: moradia, alimentação, transporte, lazer, assinaturas. Fiz o total. Olhei para o resultado e pensei: agora sim. Agora eu tenho controle. Durou 23 dias. No segundo mês, os números não batiam. Eu tinha previsto R$ 800 para alimentação e tinha gastado R$ 1.200. Tinha previsto R$ 200 para lazer e tinha gastado R$ 480. Cada categoria estava acima do que eu tinha planejado e eu não conseguia entender por quê. Então eu tirei a conclusão mais errada possível. Orçamento não funciona para mim. Eu não tenho perfil para isso. Fechei a planilha. Não deletei, deixei ali na área de trabalho do computador como uma lembrança de mais uma tentativa fracassada. E voltei a viver do jeito que eu vivia antes. O que eu não entendia na época, e isso é o erro de verdade, não a planilha abandonada, é que eu tinha tentado controlar algo que eu nunca tinha olhado de frente. Eu pulei direto para a solução sem nunca ter feito o diagnóstico. É como tomar remédio para dor de cabeça sem nunca investigar o que está causando a dor. A planilha não era o problema. O problema era que eu não sabia, de verdade,
para onde o meu dinheiro ia. E sem saber isso, qualquer método vai falhar. Sempre. Eu sei exatamente onde você está, porque eu já estive aí. Alguns meses depois daquilo, eu estava numa conversa com um colega de banco, um cara que trabalhava na área de crédito há mais tempo do que eu. A gente estava falando sobre clientes inadimplentes, sobre o perfil de quem entra em dívida, e ele falou uma coisa que me parou. Rico, a maioria das pessoas que a gente atende não perdeu o controle num gasto grande. Perdeu em 20 gastos pequenos que nunca somou. Eu fiquei quieto, porque eu sabia exatamente do que ele estava falando, e eu não era cliente, era funcionário. Naquela semana eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito de verdade. Sentei com o extrato do mês anterior e fui linha por linha. Não para julgar, não para cortar nada, só para entender. O que eu vi me deixou desconfortável. Tinha R$ 340 em aplicativos e assinaturas que eu mal usava. Tinha R$ 180 em taxas bancárias que eu simplesmente não sabia que existiam. Tinha uma série de compras de R$ 30, R$ 50, R$ 70, cafés, lanches, compras por impulso, que no total somavam mais do que eu gastava com supermercado. Ninguém te ensina isso na escola. O inimigo do orçamento não é o gasto grande. É o gasto que você faz no automático, sem perceber todo mês. O que eu chamo de gasto fantasma, ele tá lá, sai da sua conta, mas você não lembra de ter autorizado. E aí eu entendi o problema da planilha. Quando eu montei aquele orçamento lindo com as abas coloridas, eu preenchi as categorias com base no que eu achava que gastava, não com base no que eu realmente gastava. Eu inventei os números, e aí fiquei surpreso quando a realidade não bateu com o que eu tinha inventado. É como tentar fazer dieta sem nunca ter pesado a comida. Você acha que está comendo pouco, mas nunca mediu de verdade. Todos esses métodos que você vê por aí, 50, 30 e 20, orçamento zero, envelope, eles funcionam de verdade. Mas nenhum deles funciona se você não souber com precisão quanto você gasta e em quê. Eles são a fase 2. E eu estava tentando pular direto para a fase 2 sem ter feito a fase 1. Foi quando eu entendi que eu precisava de um mês. Só um mês de observação. Sem mudar nada, sem cortar nada, só olhar. E foi nessa decisão simples que tudo começou a mudar de verdade. Eu fiz o que eu tinha decidido. Um mês inteiro anotando tudo, sem julgar, sem cortar, sem tentar melhorar nada. Só registrar. No fim do mês, eu sentei num domingo à noite com tudo na frente. E fiz uma coisa simples. Organizei os gastos em 2 grupos. De um lado, as coisas que eu lembrava de ter comprado. Do outro, as coisas que eu mal sabia que existiam no extrato. O segundo grupo era maior. Eu estava gastando mais em coisas que eu não lembrava do que em coisas que eu tinha escolhido conscientemente. Mais da metade do que saía da minha conta todo mês era no automático, sem decisão, sem intenção, sem nenhum momento em que eu tinha pensado eu quero isso. E foi aí que veio o insight. Não foi em livro, não foi em curso, não foi ninguém me falando. Foi olhando para o meu próprio extrato numa noite de domingo. Eu nunca tinha montado um orçamento. Eu tinha montado uma ilusão. Porque orçamento de verdade não começa com planilha, começa com uma pergunta, uma que eu nunca tinha me feito. Não quanto eu posso gastar em cada categoria, mas sim, o que eu quero que esse dinheiro faça por mim. Parece simples. Talvez até pareça óbvio agora que você está ouvindo, mas eu juro que quando isso conectou na minha cabeça, eu fiquei uns 3 minutos parado, olhando para o nada. Porque eu entendi que o problema nunca foi o método. Foi que eu estava tentando controlar o dinheiro sem ter decidido, de verdade, o que eu queria com ele. Não foi a escola que me ensinou isso. Foi o meu próprio extrato num domingo à noite, depois de um mês de observação honesta. E a partir daí, tudo que eu fazia com dinheiro ficou diferente. Tudo que eu fazia com dinheiro ficou diferente a partir daquele mês de observação. E é exatamente esse mês que eu quero te ajudar a fazer, sem travar no meio do caminho. Eu uso uma planilha de organização financeira até hoje. Simples, sem complicação, sem fórmula que assusta. Você abre, começa a registrar, e em 30 dias você tem o que eu não tinha por anos. Uma visão clara e honesta de onde o seu dinheiro vai de verdade. O link está aqui na descrição se quiser começar hoje. Dito isso, vem comigo, que agora eu te mostro os 4 passos que eu uso para manter isso funcionando no dia a dia. Então deixa eu te contar o que mudou de verdade. Antes eu chegava no fim do mês sem saber o que tinha acontecido com o dinheiro.
Hoje, todo dia eu sei exatamente para onde cada real vai antes de ele sair da conta. Não porque eu virei um especialista, porque eu criei um processo simples e parei de pular etapas. O primeiro passo, que é o que eu deveria ter feito antes de qualquer planilha, é um mês de observação pura. Só registro. Eu anoto tudo que sai sem julgamento, sem tentar cortar nada ainda. O objetivo não é mudar, é enxergar. Porque você não pode organizar o que você não conhece. Depois desse mês, eu sento com tudo na frente e faço uma separação em 3 grupos. Grupo 1. O que eu preciso: moradia, alimentação, transporte, contas fixas. Grupo 2. O que eu quero: lazer, restaurante, assinatura que eu uso de verdade. Grupo 3. O que eu não sei por que pago, e esse terceiro grupo, na maioria das pessoas, é maior do que parece. Aí vem o passo que ninguém fala, mas que para mim foi o mais importante. Eu tenho uma conversa comigo mesmo. Olho para o grupo 3 e pergunto: isso aqui representa alguma coisa que eu valorizo? Se a resposta for não, sai. Olho para o grupo 2 e pergunto: tem alguma coisa aqui que eu pago mais do que deveria pelo prazer que dá? Se sim, diminui. Não é corte por corte. É escolha consciente. E aí, com esses 3 grupos ajustados, eu defino um número para cada um deles. Não uma meta, um compromisso. Tem diferença. Meta é algo que você tenta atingir. Compromisso é algo que você decidiu honrar. Antes eu usava planilha com 12 abas e abandonava em 3 semanas. Hoje eu uso algo simples, pode ser papel, pode ser o celular, pode ser uma planilha básica com 3 colunas. O que importa não é a ferramenta, é a consistência. E a consistência veio quando eu parei de tratar o orçamento como controle e comecei a tratar como um acordo comigo mesmo sobre o que importa. Vou ser honesto com você agora, porque eu acho que você merece honestidade, não o resultado que eu gostaria de ter tido, o resultado que eu tive de verdade. Nos primeiros 2 meses o orçamento furou, várias vezes. Eu definia um número para alimentação e estourava. Definia um número para lazer e ultrapassava. E toda vez que isso acontecia, batia aquela vontade de jogar tudo para o alto e voltar ao jeito antigo. Não foi do dia para a noite. Não foi em 30 dias. Não foi em 3 meses. Foi em torno de 6 meses que eu senti a primeira mudança real, não no saldo da conta, mas na cabeça. Eu comecei a chegar no fim do mês sabendo exatamente o que tinha acontecido com o dinheiro. Mesmo quando tinha estourado em alguma categoria, eu sabia onde e por quê. Isso parece pouco. Mas para quem vivia no escuro foi enorme. Com 1 ano, a relação com o dinheiro ficou diferente. Menos ansiedade. Menos aquele aperto no peito na semana antes do salário entrar. Não porque eu estava ganhando mais, minha renda não mudou no começo, mas porque eu tinha deixado de ser surpreendido. E surpresa financeira ruim é o que mais corrói a tranquilidade de uma pessoa. Mas eu preciso ser honesto sobre o que o orçamento não fez. Ele não pagou minha dívida, ele não gerou renda nova, ele não resolveu tudo. O orçamento é o começo, ele te dá visibilidade. O que você faz com essa visibilidade é outra conversa, para outro vídeo. O que ele fez foi me dar algo que eu não tinha há anos. A sensação de estar no controle. De saber que o dinheiro estava indo para onde eu decidi, não sumindo sem explicação. Rico de verdade é quem dorme tranquilo. O resto é vitrine. E o orçamento foi o primeiro passo para eu começar a dormir tranquilo de novo. Eu te contei tudo isso por um motivo. Para que você não precise aprender do jeito que eu aprendi. Eu paguei caro por esse aprendizado, em tempo perdido, em dinheiro que sumiu sem explicação, em noites dormindo mal sem saber por quê. Você não precisa passar por isso, porque agora você já sabe o que eu demorei anos para entender. Então deixa eu te dizer o que eu faria se estivesse no seu lugar hoje. Passo 1. Escolhe uma ferramenta, qualquer uma. Papel, bloco de notas no celular, planilha simples, o que for, não importa qual. Importa que você vá usar de verdade. Passo 2. Por 30 dias, anota tudo que sai. Tudo. Café, estacionamento, assinatura, mercado, farmácia. Sem julgamento. Sem tentar cortar nada ainda. O objetivo desse mês é só enxergar, e você vai se surpreender com o que vai ver. Passo 3. No fim do mês, divide o que você gastou em 3 grupos. O que você precisa, o que você quer, e o que você não sabe porque pagou. Esse terceiro grupo vai te dizer mais sobre os seus hábitos financeiros do que qualquer planilha elaborada. Passo 4. Faz uma pergunta honesta para você mesmo.
O que eu vi aqui representa o que eu quero para minha vida? Se a resposta for não, aí começa a mudança de verdade. Se tudo isso parecer demais agora, esquece os 4 passos. Começa com 1. Só 1. Hoje, antes de dormir, anota tudo que você gastou. Só hoje. Um dia. É o menor passo possível, e é exatamente desse passo que começa o controle. Não precisa ser perfeito. Vai furar. Vai ter dia que você esquece de anotar. Tudo bem. O que importa é voltar no dia seguinte. Ninguém te ensina isso na escola. Eu aprendi quebrando a cara, e agora tô aqui para te contar. Vai lá. Se você chegou até aqui, você tem agora o que eu não tinha por anos. Você sabe por que o orçamento falha, e sabe exatamente por onde começar. Sobre a planilha, eu falei antes do que ela faz na prática, mas o que eu quero que você imagine agora é diferente. É a sensação de, daqui 30 dias, olhar para o seu dinheiro e perceber que você está decidindo, não só registrando, que cada real está indo para onde você escolheu, não sumindo no automático. Essa sensação de controle é o que muda tudo. O link está na descrição. Me conta nos comentários. Qual é o primeiro gasto que você vai anotar hoje? Pode parecer pequeno, mas é o primeiro passo real, e eu leio todos. E se você tem alguém perto que vive dizendo que o salário some antes do fim do mês, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes o que falta é alguém mostrar que o problema tem nome e tem solução. Se inscreve para continuar nessa jornada. O próximo vídeo vai um passo além do que a gente viu hoje. Rico de verdade é quem dorme tranquilo. O resto é vitrine. Até o próximo.